A paz seja conosco, irmãos. Se você tiver sua Bíblia aí com você nesse momento, você pode conferir comigo no livro de Marcos, capítulo 16, versículo 16, onde Jesus diz: É-me dado todo o poder nos céus e na terra. Fazei discípulos a todas as nações. Aquele que crê em mim será salvo. Mas os que não crerem, Jesus falou, já estão condenados. E estes sinais seguirão aos que crerem em meu nome. Expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes. Se beber alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E colocarão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Essa é a palavra do Senhor, irmãos, para hoje, e faz referência também no livro de Mateus, no capítulo 28, né? Se você quiser também conferir, Mateus capítulo 28, para você entender melhor a palavra, né? É bom você abrir a própria Bíblia Sagrada, né? Nos livros que eu acabei de citar, para que você medite sobre esta palavra que não vem de mim. Essa palavra é do Senhor, o Deus verdadeiro, todo-poderoso, que criou os céus e a terra e tudo quanto nela há. Então, meus amados irmãos, ele disse: É-me dado todo o poder nos céus e na terra, depois que ele havia convocado os seus discípulos para irem até o Monte das Oliveiras, né? E lá foi que ele fez essa declaração, né? É-me dado todo o poder nos céus e na terra. Mas aí, irmãos, como é que você muitas vezes pergunta, né? Se está incluído o poder político? Claro que está. Esse poder também, irmãos, é dado por Deus aos homens. Agora, com qual finalidade, irmãos? Dos homens fazerem justiça, né? A justiça de Deus, meus irmãos, logo no princípio, ela era baseada nas Escrituras Sagradas, na Bíblia Sagrada. A justiça, Deus colocava o homem e o homem tinha que observar a sua palavra, né? Para fazer justiça. Então, irmãos, dentre os reinados de Israel, né? A gente pode constatar aqui a presença do rei Herodes. Rei Herodes, segundo as histórias, né? Ele foi um grande rei, né? Foi chamado o Grande. Mas, irmãos, na época quando Jesus veio ao mundo, né? Ele se declarou um homem injusto e começou a cometer injustiças. E uma delas foi de mandar matar todas as crianças do sexo masculino até 2 anos de idade. Ele fez essa perversidade com as crianças até 2 anos de idade, irmãos, por causa do poder. Para você ver até onde o poder, irmãos, é cobiçado, e os homens, por não compreender as Escrituras, por não entender o amor de Deus, eles entram no poder com uma malícia tão grande, irmãos. Se possível, faz tudo o que vier pela cabeça pelo poder. Nós vimos aí a situação do rei Herodes, né? Mandou matar todas as crianças,
masculinas até 2 anos de idade. Você sabe que naquela época, Israel tinha uma população não tão grande, mas, segundo historiadores, né, afirmam que foram cerca de 3.000 crianças que foram decepadas a mando do rei Herodes, né, que era o rei da Palestina. Mas, meus amados irmãos, essa pregação de hoje eu quero salientar a todos vocês que todo o poder é de Deus e Jesus Cristo recebeu todo o poder no momento em que ele havia ressuscitado, né? Ele, irmãos, segundo a palavra do Senhor, foi o único que subiu aos céus. Não existe ninguém mais nos céus a não ser Jesus Cristo. Foi o único que subiu. Como eu já havia pregado em outros vídeos meus, que se nós não tivermos o corpo, a alma e o espírito, nós não poderemos subir ao céu. Só pode subir ao céu se tiver o corpo, a alma e o espírito juntos. O que não ocorreu com aquele ladrão da cruz, com outros que morreram no passado, porque eles tiveram só suas almas julgadas, suas almas foram julgadas no momento da morte. Então, eu cito aqui o ladrão da cruz porque é o mais conhecido, né? Todo mundo sabe da história da cruz. Então, a alma daquele ladrão se encontra no paraíso, aguardando o arrebatamento da igreja do Senhor. Ele não está aguardando o juízo final, irmão, porque ele foi salvo. Jesus disse, olha, hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Jesus não garantiu o céu, garantiu o paraíso. Ele disse, hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Então, irmãos, aquele ladrão e os outros que morreram no passado, profetas, discípulos, Paulo, João, Marcos, Matias, Pedro, Mateus, todos eles, irmãos, estão no paraíso com as suas almas garantidas para a salvação. Eles estão com as almas descansando no paraíso, aguardando o arrebatamento da igreja. Por quê? Porque no juízo final, irmão, só vão ser julgados quem estão no inferno, quem não alcançou o paraíso. Por exemplo, uma pessoa que você conheceu, certo? E não foi para o paraíso, nem você sabe, né? Só Deus sabe. Mas essa pessoa não encontra no paraíso, então a alma dela está no inferno. Se ela não estiver no paraíso, irmão, ela está no inferno, a alma dela, né? Mas o que eu quero vos dizer, meus irmãos, é que só quem subiu aos céus foi Jesus Cristo, porque ele foi com corpo, alma e espírito. E as almas que estão morrendo, onde seus corpos estão sendo enterrados, onde não houve ressurreição ainda, eles estão, irmãos, com as almas que morreram em Cristo no paraíso. E os demais que morreram sem Cristo, eles estão com as almas já presas no inferno, sem poder sair de lá. Estão sofrendo até quando? Até o juízo final. Quando chegar no juízo final, que é depois do milênio de Cristo, veja bem, o juízo final só vai acontecer depois do milênio de Cristo. Aí é que o inferno, irmãos, vai dar as almas que estão no inferno para serem julgadas. Ou seja, essas almas, irmãos, elas vão sair do inferno para enfrentar o grande trono branco, que é o juízo final. Então, no grande trono branco, estas almas, elas vão sair do inferno, irmãos, e vão participar do juízo. E lá que elas serão julgadas, né? O inferno, eu quero vos dizer, irmãos, que é a primeira morte. E existe a segunda morte, que é o lago de fogo. Então, irmãos, quem for salvo no juízo final, quem Deus salvar, quem Deus achar que vai ser salvo, eles vão para o céu de glória também. Mas aqueles que não foram salvos, que não forem salvos, eles serão lançados na segunda morte, que é o lago de fogo.
Você entendeu, irmão? Então, eu quero vos dizer, meu irmão, que todos que morreram no passado, que hoje muitas vezes a gente até prega sobre a palavra, porque a palavra ela é oriunda do Espírito Santo de Deus, ela é vinda do Espírito Santo de Deus para que a gente pregue ela. Não é só João que pregou, eu tenho que pregar. Não é só Mateus que tem que pregar, eu tenho que pregar aquela palavra, porque ela é oriunda do Espírito Santo de Deus, ela vem do Espírito Santo de Deus, não é de nós. Por isso que ela tem que ser pregada. E foi Jesus quem falou, né? Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Porém, quem não crê já está condenado. Por que Jesus falou que quem não crê já está condenado? Porque Deus está dando espaço para as pessoas crerem antes do grande dia, antes da morte do homem. Porque sem fé, irmãos, é impossível agradar a Deus. Então, a fé, meu irmão, para você ter fé, você tem que ter o temor de Deus. O temor de Deus já é o princípio da sabedoria, é o princípio da fé. Quando você teme a Deus, você já tem a fé com você, porque o temor faz parte da fé e também faz parte da esperança. Então, toda pessoa, irmão, que tem um temor de Deus, ela não pratica o mal. Por quê? Porque ela pensa logo consigo. Bom, se eu pecar, Deus está me vendo. E aí pode vir correção para mim, né? Então, irmãos, é muito importante, irmão, a fé. E a fé vem pelo ouvir essa palavra. Você não pode descartar a palavra de Deus de forma nenhuma. Você tem que pegar para si, você tem que ouvir ela e guardar no seu coração essa palavra. Isso é fé. Quando você guarda no coração, isso é fé. Aí você já tem também o temor. Porque o temor, irmãos, é o princípio da sabedoria, é aquilo que faz a gente se afastar da maldade deste século, da maldade deste mundo. Então, meu irmão, é necessário você ter fé, e essa fé você só pode adquirir ela ouvindo essa palavra. Por exemplo, você está aí ouvindo, né, através de mim essa palavra. Aí você diz, eu não quero saber, você joga fora a tua fé, irmão. Aí vem a incredulidade. E pela incredulidade nós somos condenados, irmãos, ao inferno. Você entendeu? Porque você dispersa, você não aceita essa palavra de forma nenhuma, para que ela chegue até o teu coração e você receba uma renovação do Espírito Santo para a tua salvação. Você entendeu, irmão? Então é muito importante isso que eu estou pregando hoje. Jesus falou que todo o poder foi lhe dado nos céus e na terra. Então, irmãos, muitas vezes o homem, às vezes, ora a Deus, né? Quem sabe, numa campanha política, ninguém sabe, só Deus sabe a intimidade do homem com ele, e pede a Deus para ser eleito, que vai fazer isso, vai fazer aquilo outro. E aí, irmãos, Deus pega, aquela pessoa pediu, e Deus pega e dá. Aí o que acontece? Quando chega lá, irmão, aí Satanás endurece o coração do homem para não fazer aquilo que prometeu para Deus, porque o poder é dele, ele dá para quem ele quer. Mas se a pessoa pedir, ele pega e dá, e não lança em rosto. Só, irmãos, que Deus dá o poder ao homem para fazer justiça e não injustiça, que foi o caso do rei Herodes. Deus deu aquele poder para ele ser o rei da Palestina, né, de Israel. Mas ele se aproveitou daquele poder dele, né? Ele criou usura no poder de uma tal forma, irmão, de uma tal forma, que mandou matar as crianças até 2 anos de idade lá em Israel. Perseguiram, tomaram das mãos das mães, do colo das mães, e deceparam as crianças, mataram. Por causa de quê, irmão? Por causa do poder, irmão. O poder é horrível. O poder, irmão, deixa o homem cego espiritualmente.
Eu quero dizer aos amados irmãos que me ouvem nessa manhã que o poder, irmãos, político, ele cega os homens. Eles não querem perder. Eles são capazes, irmão, de negociar até com o diabo a sua própria alma. E isso, irmãos, é muito perigoso. Porque, irmãos, você tem que entender, irmãos, que quando você faz uma maldade tamanha, você está plantando ela para colher mais tarde. Você, meu irmão, minha irmã, que faz um propósito com Deus de qualquer coisa nessa vida, você tem que cumprir. Porque senão, irmãos, vai vir cobrança de Deus. E a cobrança de Deus, irmãos, é horrível. Porque ele vai cobrar, irmão, a justiça e não injustiça. Ele vai cobrar a justiça, o homem não fez, aí vai pagar o preço. Irmão, se você soubesse a história do rei Herodes, ele fez tanta maldade, irmão, e ele teve um fim triste na vida dele, doloroso, um fim muito doloroso. Porque a Bíblia diz que ele teve uma infecção crônica no rins, que ele gritava de dores. Ele gritava de dores. E ele também, irmãos, teve uma infecção também muito grande no pênis, chamado gangrena. Gangrena. Também ele gritava muito de dor na hora do seu final aqui na terra. Tudo porque, irmãos, ele mandou matar milhares e milhares de crianças, Senhor. Oh, meu Deus, tenha misericórdia de nós. Ele mandou matar milhares de crianças para permanecer no poder só porque Jesus Cristo havia nascido e ele soube que Jesus era o rei dos judeus, mas não entenderam, irmãos. Não entenderam. Jesus não veio à terra para fazer política, irmão. E esse rei não entendeu porque ele era tão viciado no poder de tal forma que ele não ficou sossegado enquanto não viu todas as crianças masculinas de Israel, até 2 anos de idade, mortas. Foram decepadas essas crianças. Foi a maior monstruosidade do homem na face da terra, sendo rei. Veja bem, sendo rei, que era para fazer justiça, estava cometendo injustiça. Porque até hoje, irmão, ninguém entende o que Deus fala na Bíblia. Tem pessoas que levam para o campo da maldade. Não é, meu irmão. Jesus quer o melhor para a nossa alma, irmão, e é a nossa alma que vive nesse corpo. O corpo sem a alma, irmão, ele apodrece, ele vira pó, não presta para nada. É a nossa alma, irmãos, que tem o comando do corpo, enquanto ela está no corpo. Então, Jesus ele veio buscar essa alma, não foi a carne. Que a carne vai apodrecer, não vai prestar para nada. Jesus quer a nossa alma, irmão, mas ele quer uma alma limpa. E para que a nossa alma esteja limpa, nós temos que fazer justiça aqui na terra. Nós temos que fazer justiça. E a justiça de Deus, irmãos, ela não pratica injustiça. A justiça de Deus não é má. A justiça de Deus ela é boa. Então nós temos que praticar a justiça, irmãos, para alegrar o coração de Deus, para que a gente viva em felicidade, em paz, tanto aqui, quando nós partimos com a nossa alma, porque a nossa alma é que é responsável, irmão, por todo o movimento do corpo. Se a nossa alma é responsável por todo o movimento do corpo, por que você tem dúvida da fé em Cristo, que é Ele que salva a alma? E a alma, uma vez estando salva, irmão, ela está garantida no arrebatamento, porque a ressurreição vai haver, irmão. Vai haver ressurreição dos mortos. Aqueles que estão na sepultura, que viveram e morreram em Cristo.
Eles viveram para Cristo e morreram em Cristo, então eles serão ressuscitados primeiro, irmão. Num corpo espiritual, não é esse corpo de carne, porque a carne a terra vai comer, vai virar pó. É num corpo espiritual nós vamos levantarmos, irmãos, dos nossos sepulcros. E aí nós seremos transformados num corpo de glória, a gente vai ser anjo de Deus, a gente passa a ser anjo de Deus. E aí nós vamos subir para o céu de glória, irmãos, com um corpo de glória igual ao de Jesus. Você entendeu, irmão? Então ali se junta corpo, alma e espírito, igual Jesus, para poder subir ao céu. Por enquanto, irmão, não sobe para o céu. A alma do homem, quando morre em Cristo, ela vai para o paraíso, que é um lugar de descanso. Enquanto que as pessoas que estão morrendo sem Cristo estão indo para o inferno, um lugar, irmão, de aperreio, de dor, de ranger de dente. Entendeu, irmão? Por isso que eu conclamo a você, meu irmão, fazer justiça. Não só os reis, não só os presidentes, não só os responsáveis pela humanidade, irmãos. Jesus chama para que o homem pratique a justiça, e a justiça é dele, irmão. E ele nos entregou o livre-arbítrio, irmão. Nós não podemos tirar esse livre-arbítrio que Deus nos deu. Deus deu ao homem o livre-arbítrio de pensamentos, de palavras. E se houver alguma maldade do homem, é lógico que o homem também não pode escapar da maldade, mas que Deus deixou livre-arbítrio ao homem em pensamentos, palavras, mas não para fazer maldade. De forma nenhuma. Deus não deixou o homem para fazer maldade. Somente o bem. Por isso que ele insiste em fazermos a sua justiça, irmãos. Faça a justiça. Ame teu irmão. E não deseje mal ao teu irmão. Porque ele é uma criatura de Deus. Foi Deus quem fez. E Deus manda que você respeite a liberdade da humanidade, né? Castigar somente aqueles que fazem maldade, os que praticam maldade. Deus constituiu as autoridades para fazer justiça na medida da maldade. Agora, quando você quer fazer maldade com as pessoas que praticam o bem, aí você está sendo injusto. E se você for injusto, Deus vai te cobrar. Deus vai te cobrar. Então, irmãos, o rei Herodes morreu com 2 doenças muito graves, morreu gritando de dor, morreu gritando não vou dizer de arrependimento, porque ele não se arrependeu, mas ele morreu gritando, irmão, de dor, de dores, né? Como eu já vos disse antes, ele morreu com uma gangrena, né? Gangrena no seu pênis e morreu com uma insuficiência renal crônica, que ele gritava de dores, irmãos, por causa de sua maldade. Rei Herodes foi um rei muito mau, mas para muitos que não conheciam a Deus e não conhecem, eles chamavam de o Grande Herodes. Mas foi assim o seu final, irmãos. E é por isso que eu falo, irmãos, quando o homem se arrepende, ele procura andar na justiça de Deus, ele procura fazer o que é bom aos olhos de Deus, né? Foi o caso do rei Davi. O rei Davi, ele era um homem justo, irmão, por isso que a Bíblia diz que ele foi segundo o coração de Deus, porque ele era um homem justo. Ele fazia justiça conforme a vontade de Deus, né? Ele errou, né? Como todo ser humano pode errar, mas o rei Davi, irmão, se arrependeu. Esse é que é o maior prazer que Deus tem na vida do homem. É quando ele se arrepende mesmo, porque quando ele se arrepende, irmão, ele não pratica mais.
Ele não pratica mais o mal. Porque a Bíblia diz, irmãos, que todos nós vamos ser chamados na hora da morte a prestar conta do que a nossa alma praticou na terra, o que você fez. Se você fez coisas boas, Deus vai te dar recompensa. Mas se você fez ou faz coisas males aos olhos de Deus, a recompensa do homem, irmão, é dores, é o inferno. Porque como é que um homem, irmão, comete tanta maldade e não acontece nada de mal com ele aqui? Porque lá ele não escapa depois da morte. E a nossa morte aqui, irmão, é inevitável. Nós vamos morrer um dia. Agora, o problema, irmão, é que muitas vezes o homem não acredita. Quando chega lá, vai acreditar. Então, eu falo para você, meu irmão, não deixe para acreditar no inferno só depois que você estiver lá, igual aquele rico, da mensagem do rico e o Lázaro. Ele só acreditou quando estava lá. Então, meu irmão, eu te peço, em nome de Jesus, reconheça teu pecado, reconheça tua falha e venha para os caminhos do Senhor antes da tua morte, porque depois que você morrer, você vai sofrer. Você vai sofrer, não é tua carne que vai sofrer, não. Você entendeu? Tua carne não vai sofrer nadinha, porque ela será transformada em pó. Ela não vai prestar para nada. É a alma que decide tudo que você faz. É tua alma que vai pagar o preço, né? E aí, irmãos, a Bíblia não mente. Quem pratica o mal vai para o inferno. Quem pratica o bem vai para o paraíso. Você entendeu, irmão? Era só isso que eu tinha que entregar hoje. Deus abençoe a todos vocês, na paz do Senhor, e até o próximo vídeo. Amém.